Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sábado, dia 14 de junho de 2025. No vídeo passado, nós analisamos essa escalada de tensão no Oriente Médio, com esse conflito que está ganhando proporções cada vez mais dramáticas entre Israel e o Irã. Eu analisei o mapa dessas duas nações e observei os trânsitos que estavam acontecendo nesses mapas e trouxe uma análise baseada nessa técnica. Agora eu vou usar a técnica das progressões do ano, pegando o mapa de ingresso, o momento do ingresso do Sol no signo de Áries, ou seja, o mapa do ano de 2025 para Israel e para o Irã, e nós vamos ver as progressões, ou seja, aquela progressão que vai 1 grau por dia para compor esse período anual. E nós vamos ver o que pode nos indicar essas progressões sobre os próximos acontecimentos, porque existe aí uma tensão cada vez mais crescente, existe o envolvimento de outros players. Os Estados Unidos, o Trump está com sanha assassina, querendo entrar com tudo nessa guerra, ao lado do seu pupilo, Israel. E nós temos ali o Irã, que, no meu modo de ver, está isolado, embora algumas notícias aí digam que há entrada de Paquistão nessa coisa toda, mas eu sinceramente não acredito muito não, né? E devido ao fato de que Israel contém aí todo o aparato de defesa militar, apoio econômico, apoio da mídia calhorda que nós temos, tudo isso pró-Israel, né? É muito difícil imaginar que o Irã sozinho vá dar conta deste conflito, apesar das bravatas que têm saído dali, que eles vão transformar tudo em fogo, mas era o que o Nasrallah também lá no Líbano falava, né? O Nasrallah, ele falava que a vingança será maior, que vocês não perdem por esperar, e no entanto, cadê Nasrallah? Né? Se transformou em pó, junto com a turma do Hezbollah, que agora se abstém também desse conflito. O Hezbollah no Líbano voltou a se acastelar e não está entrando nesse conflito. Ele foi apoiado pelo Irã e agora não está entrando em apoio ao Irã. Ou seja, o Irã está isolado. Talvez uma ajuda ali muito patética dos mísseis do Iêmen, dos Houthis ali, que tem pouca chance de causar algum estrago em Israel. Então, o que nós vemos em termos de cenário real, porque tem muita ficção, muita fake news, muita conjectura, muito sonho, né? Tem pessoas que sonham que estão vivendo aí um filme hollywoodiano e as coisas na realidade, elas são um pouco mais pau, pau, pedra, pedra. Israel tem o poder, ele dá as cartas, os Estados Unidos banca, União Europeia banca e ninguém pode ir com eles. Esse é o fato. É o fato que é posto e que nós, de uma certa forma, como humanidade, permitimos que isso acontecesse sem dar o paradeiro devido a essas nações lá no passado. Elas foram nos comprando, elas foram vendendo o seu modo de vida, foram iludindo a gente e agora nós somos cativos de um sistema aqui no Ocidente, principalmente, né? Atrelado tudo a que tem a ver com os Estados Unidos e com a ordem sionista imposta por Israel, principalmente na imprensa, né? Essa imprensa que é totalmente sionista, a favor de Israel, dado que os organismos de imprensa, o cinema, tudo, muitos deles contam com investimentos pesados dos judeus. Então não há muito o que fazer, né? É uma luta realmente de Davi contra Golias, né? E aí a situação é complicada, só que dessa vez o Golias é que é o lado judeu da história, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa das progressões simbólicas, chamadas de Atassíris, né, pelos árabes, para o ano astrológico, no caso de Israel e no caso do Irã, e nós vamos ver o que pode acontecer. O que será que os astros nos dizem? O que vai acontecer nos próximos dias nesse conflito entre Israel e Irã? Acompanhe aqui comigo.
Primeiro vamos ver a progressão para Israel. Então, este mapa em azul aqui é o mapa do ingresso do Sol a 0 graus de Áries, tá? Nesse momento aqui do dia 20 de março de 2025, quando começa o ano astrológico, isso levantado para o momento lá em Israel. Veja que naquele momento para Israel estava ascendendo o signo de Câncer. Portanto, o regente anual para Israel especificamente é a Lua, tá? Então ele tem como regente a Lua. Então preste muita atenção nessa questão aqui, porque tudo que acontecer com a Lua vai reverberar justamente nesse ano astrológico para Israel. O ano mundial, o ano universal, tá, é regido por Júpiter. Mas para o caso de Israel, para aquela localidade específica, o seu ano particular é o ano da Lua, por conta de que ele tem o ascendente em Câncer no momento do início do ano astrológico. Quando nós pegamos esse mesmo mapa e vamos arrastando ele 1 grau por dia, o que acontece? No dia 29 agora de junho, tá? Nós vamos ver a seguinte situação acontecer. O Saturno, que é um maléfico, que é um ceifador, é a foice, né? Ele vai fazer conjunção exata com o ascendente, né? E o Saturno, ele é justamente o contrário da Lua, né? Ele rege Capricórnio, que é o signo oposto ao da Lua. A Lua é o signo da maternidade, da vida. Saturno é contrário à vida. Por isso que eles são chamados de planetas maléficos. Na astrologia, os planetas maléficos são aqueles que são contrários à vida. Saturno era o símbolo da morte até a entrada da astrologia moderna com o Plutão, né? Mas ele ainda continua com essa energia de ceifador, de foice, né? Então, ele vai entrar aqui no ascendente. Isso pode representar uma necessidade da nação se fechar. Já está aí acontecendo a censura de guerra, né? Ele está censurando os meios de comunicação sobre questões relativas a posições táticas, né? Então a gente vai ver um fechamento maior das informações nos próximos dias em relação a Israel e um endurecimento também, porque o Saturno passando pelo ascendente torna o país mais duro, mais firme, mais implacável, mais do que já é, tá? Então, essa é uma energia bastante densa, é um peso, uma responsabilidade que cai ali e que vai tornar os dias muito difíceis, né? Muito duros para Israel por conta das posições que ele vai tomar e adotar, muito mais dramáticas, muito mais contundentes a partir, principalmente aqui do dia 29 de junho, tá? Nesse momento também, a Lua vai estar atingindo o meio do céu, né? Veja que a Lua é o regente anual de Israel para este ano aqui de 2025. Quando a Lua atinge o ápice aqui, o ponto do meio do céu, é um ponto de vitória. É um ponto de vitória para Israel, tá? Mostra aqui uma energia de êxito, de conquista, tá? Então, aqui a gente vê isso bem claramente no mapa. Só que tem uma outra questão aqui, né, se formando, que é justamente o fato do Urano estar começando a fazer uma quadratura com a Lua que fica precisa ali já no dia 1º de julho, tá? Então, no dia 1º de julho, entre 29 e 1º de julho, a gente vai ver essa energia se manifestando aqui e pode trazer algum tipo de situação surpresa, de mudança, de reviravolta, tá? De alguma questão aí surpreendente, e a gente pode ver inclusive algum tipo de mudança na estrutura do país, no governo do país, e uma queda também nas comunicações que pode acontecer, tá? Apesar de mostrar essa lua aqui em cima, trazendo êxito, trazendo conquista, ela vai ser a um certo custo, né, de uma reviravolta interna do país. Então, muda o cotidiano, muda a situação do país. Então, eu vejo aqui, comparado com o outro mapa que nós vamos ver, que a situação está um pouco menos ruim. Não dá para dizer que é favorável,
porque é uma guerra. Há baixas, há perdas, há tensões e há coisas terríveis que acontecem, mas ele está menos ruim do que, tá, o caso do Irã. Porque no caso do Irã, e as progressões ficam tensas logo depois, no dia 2/7, no comecinho ali de julho, a gente vê esse foco de tensão aqui, ó. É como se fossem duas espadas cruzadas no ar aqui, ó, tá? Uma é também o mesmo aspecto, veja aqui, né? Irã é uma quadratura Urã-Lua e para Israel, né? Uma quadratura Urano-Lua e para o Irã também. Como eles estão muito próximos ali, o ascendente também é Câncer, com a diferença de que no caso de Israel, o ascendente está a 3 de Câncer no momento da entrada do ano astrológico. No caso do Irã, já está aqui a 20, por conta da diferença ali de fuso horário, de latitude e longitude das coordenadas. E o Irã, e eu mostrei isso num vídeo lá atrás, em março, quando eu falei da entrada do ano astrológico, eu estava tratando sobre isso, eu fiz um vídeo de que o ano de 2025 seria catastrófico para o Irã. Está aí na playlist, vocês podem procurar. Eu mostrei justamente por conta do ascendente estar com o Marte em conjunção aqui, coisa que não acontece com Israel, né? Ele tem o Marte na casa 1, mas não está angular, não está em conjunção com o ascendente. Agora, Irã tem, ó. O Irã tem o Marte aqui, isso traz problemas, né? Traz a questão bélica, a guerra, a violência. Então isso é muito sério o que está acontecendo aqui. Então ele também é regido, o ano para o Irã também é regido pela Lua, igual a Israel. E nesse momento ele vai estar passando por essa quadratura também, ali na virada de junho para julho. Tá? Só que o Marte, para piorar a situação, este Marte aqui e o ascendente vai quadrar Plutão. Então aqui existe o grande risco, tá? O grande risco da queda do governo no começo de julho ali no Irã. Porque veja que o descendente também vai estar aqui, ó, e vai fazer essa quadratura T, envolvendo ascendente, descendente, tá? E aqui o Plutão. Então, uma coisa bem complicada aqui, gente, tá? E o meio do céu vai estar em conjunção com este Marte aqui. Então, este mapa aqui, ele dá a entender, né, que haverá uma queda do governo e haverá revolução interna. Revolução. Com o surgimento de uma possível nova liderança, porque aí entra o Saturno quadrando aqui, ó, o meio do céu, que vem e ceifa o atual governo e lança um novo tirano. Então existe a possibilidade do surgimento de um novo tirano e principalmente, né, com este Marte quadrando o Plutão, nós podemos ter o começo da fragmentação do território do Irã em pequenos grupos, reivindicando os separatismos, minorias étnicas que vivem ali, principalmente aquelas que estão muito próximas da fronteira do Iraque, Turquia, Azerbaijão, Armênia, que é uma região ali que já é um pouco conturbada, ali a coisa pode pegar fogo. Pode ser que seja o primeiro foco de confusão e de desestabilização e de desintegração do Irã. E nós podemos ver o que vai acontecer com o Irã mais ou menos o que aconteceu lá com a Iugoslávia, quando se repartiu em Bósnia, Croácia, né? Isso pode criar mais focos de tensões, gerar novos líderes com as suas tiranias de grupos étnicos, se digladiando ali dentro. Como aconteceu no Iraque também, na Líbia, na Síria. Esses países, quando eles são decapitados, quando seus líderes acabam sendo
retirados do poder, o vazio de poder gera o caos, a rebelião, os grupos que vão atacar uns aos outros, aí vão produzir cenas horrorosas, né, de capturas, de estupros, tudo que vocês possam imaginar, porque também a situação da falta de comida, falta de remédio, falta de segurança, isso leva a pessoa por tudo ou nada. Então, assim, gente, olhando para o mapa aqui, riscos seríssimos da gente estar começando a ver o fim do regime do Irã, tá? O fim do regime do Irã. Vamos ver se o país sobrevive a essa virada de junho para julho, tá? Inclusive, os Estados Unidos ali estão pegando fogo também, e eu já falei para vocês que o 4 de julho nos Estados Unidos vai estar bastante pesado. Isso aqui pode servir, essa queda do regime do Irã às vésperas do 4 de julho norte-americano, pode servir como uma cortina de fumaça para o Trump usar para se alçar e conseguir fazer aí uma popularidade dele em relação a essa conquista, tá? Porque ele vai tomar para si essa conquista, tá? O Netanyahu vai lá, bombardeia, faz, mas o Trump vai pegar os louros da vitória para ele e vai usar isso como capital político. Então veja quanta patifaria, né? Quanta canalice tem envolvida a partir da destruição de vidas de inocentes, porque a guerra sempre vai ceifar a vida de inocentes. Crianças, mulheres, idosos, pessoas sem os hospitais, sem a comida, sem o remédio, que é o que a gente vê acontecendo na Palestina, no Líbano, na Síria, no Iraque e por aí afora, tá? Então a coisa vai ficar complicada e, infelizmente, por essa análise, eu vejo que quem vai se dar mal nessa história é o Irã. Apesar das torcidas que existem por aí, né? Mas guerra não é feita para fazer torcida, guerra é para a gente não ter e buscar a paz e o acordo que seja contento para todos. Mas existe a guerra de torcidas como se fosse uma partida de futebol. E nós estamos falando de vidas humanas. Nós estamos falando de dignidade, de honra, de crianças, de mulheres, velhos, pessoas vulneráveis, de direitos humanos. Nós estamos falando de coisa séria. Então não é lugar para time de futebol. E não é apenas nessa região do Oriente Médio que nós vamos ver eventos preocupantes. Eu chamo a atenção, tá? Chamo a atenção de países como Guatemala e Marrocos para o final agora do mês de junho. Há aspectos muito tensos para esses dois países. Não só ali a Guatemala, como uma boa parte da América Central, e não só o Marrocos, como boa parte daquela área da África, ali da África Ocidental. Há aspectos muito tensos ali. Eu cito Marrocos porque é o foco onde fica mais exato esses aspectos. Também chama atenção para o início de julho a Portugal, Espanha e Irlanda. Portugal, Espanha, Irlanda. Podemos ter acontecimentos aí dramáticos. Estou falando isso por causa do Plutão progredido. E Plutão é morte, vulcanismo, tragédia, crimes hediondos, é o lado sombrio da humanidade. Tá? E mais para o meio de julho, Estados Unidos e Nova Zelândia. Tá? Essas duas regiões também muito ativas, com o Plutão muito ativo por progressão. Tá? Então prestem muita atenção. Então vou repetir aqui para vocês, tá? Agora já nesse final de junho, a região da Guatemala e América Central e a região ali do Marrocos e África Ocidental. Podemos ter algum tipo de situação muito séria acontecendo ali. Portugal, Espanha e Irlanda no começo de julho. Também situação muito séria poderá acontecer nesses países. E para o meio de julho, Estados Unidos e Nova Zelândia, tá? E a questão da guerra é isso, gente. Infelizmente, né, a gente vê que a desproporção de forças é muito grande, o apoio é muito grande. Israel tem um apoio militar, tem o apoio de todo o capitalismo do Ocidente. Todo o capitalismo do Ocidente está ligado à indústria armamentista. Tá? Ou seja, todos os grupos mais poderosos
e principalmente os Estados Unidos, que é o mais poderoso de todos, estão do lado de Israel. Ele tem os melhores equipamentos de defesa e ataque. E Irã está sozinho, porque ele não conta mais com Hezbollah, a ajuda dos Houthis é patética, né? E não vai ter a entrada, apesar das pessoas acreditarem nessa coisa de Liga da Justiça e Liga do Mal, né? Achando que Rússia e que China têm acordos secretos com o Irã e que vão entrar na guerra. Eles não vão colocar a estabilidade do seu país e colocar o mundo em risco de uma terceira guerra mundial por conta do Irã, né? Então, assim, a China principalmente ela negocia com quem ficar. A questão da China é fazer negócios. Se ela faz negócios com o Ayatollah e caírem os Ayatollahs e subir outro grupo que vai fazer negócio com a China, ela não está pouco se importando quem é que está governando o país. E a Rússia, vocês sabem que os oligarcas russos, a maior parte que são o grupo de apoio do Putin, é o que banca o Putin, muitos são judeus. Contratos enormes de natureza militar entre Rússia e Israel existem. Então tirem essa ideia de que as coisas vão ganhar uma coisa colossal em relação ao Irã. E essa notícia que saiu aí, eu não sei se é verídica, essa história de que o Paquistão entraria em associação. Se isso realmente acontecesse, o que eu duvido que vai acontecer, do Paquistão querer se colocar nessa guerra, ele tem armas nucleares, então ele poderia dar uma proteção e criar um pequeno equilíbrio de forças nessa guerra. Mas eu, sinceramente, não acredito. Até porque o Paquistão está ali envolvido mais na sua questão com a Índia do que propriamente nessa questão ali de briga do Israel com o Irã. Então, a gente corre o risco de estar nos próximos dias aí próximos a ver a queda do regime do Irã, o regime dos ayatollahs. O grande problema é o que vem depois. O que vem depois no vazio de poder, isso que é, né? Para você ter grupos assim muito mais sanguinários, e as pessoas ficam preocupadas, né, com a questão do fanatismo religioso, né, da lei, da teocracia que tem ali. Gente, derrubando os ayatollahs pode vir coisa pior. Coisa pior. Não se esqueça que o Estado Islâmico está se reorganizando. O Estado Islâmico está se reorganizando. Os talibãs continuam lá no Afeganistão. Então, a coisa pode ficar pior. É a lei de Murphy, né? Então, assim, se tá ruim com os ayatollahs e a teocracia no Irã, sem ela, então, é a mesma coisa do Iraque. Era ruim com o Saddam Hussein, um ditador sanguinário. Mas a hora que tirou, o que virou Iraque? Olha o caos que virou. A Líbia, a mesma coisa com o Gaddafi. E é aquilo que eu falei para vocês, por enquanto Israel está nessa frente aqui, né? Palestina, Síria, Líbano, agora o Irã. Daqui a pouco ele vai criar, ele mesmo infiltra, ele mesmo cria através dessa coisa toda que ele trabalha, através desse sionismo, ele mesmo vai criar elementos dentro do Egito para ter pretextos para se colocar contra o Egito, que por enquanto é aliado de Israel. Mas isso vai mudar. Talvez não seja hoje, mas nos próximos anos nós vamos ver também uma guerra entre Israel e o Egito. Estou colocando aqui para vocês. O vídeo fica aqui. Daqui a alguns anos vocês podem revisitar esse vídeo. Eu estou falando para vocês. Israel vai querer tomar o Sinai para ele. Quem viver, verá. Tá aí um recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.